a gente vai pensar sobre confiança hoje. Onde, com quem está a nossa confiança? E confiança é um assunto muito sério. É interessante que a palavra fé, fides no grego, ela pode ser traduzida por confiança. E ela traz uma ideia de confiança inabalável. Ela traz uma ideia de você depositar realmente tudo aquilo que lhe é precioso nas mãos de Deus, tudo que você tem na mão de Deus e falar, está lá. Confiar plenamente. E a gente vive uma dimensão nas nossas vidas, nesse momento, que é interessante e é necessário a gente pensar sobre isso. Porque nós vivemos em uma sociedade onde, na maioria das vezes, nós conversamos com as pessoas e elas dizem, nos falta esperança. Ou, minha esperança foi frustrada. Ou ainda, eu não tenho mais esperança. Esses tipos de relatos, esse tipo de testemunho, normalmente aponta a alguém que depositou sua confiança em algo, e aí foi frustrada, e por ter sido frustrada, fica desesperançosa mesmo. Começa a desconfiar de tudo, começa a ter dificuldade. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, lá em Jeremias, capítulo de número 17, onde a gente vai ler um trecho da palavra do Senhor. Essa leitura vai começar no versículo 5 e vai até o 10. Jeremias 17, do 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Até aqui. E olha só que interessante, quando a gente lê esse texto, a gente percebe logo ali no início do texto, que Deus dá uma instrução por meio do profeta Jeremias, que os homens não deveriam confiar em quem? Nos seus próprios planos, na sua própria humanidade. Não deveria confiar no seu próprio coração, nos seus próprios desejos. Não deveria estabelecer a sua esperança em quem Ele é. Parece que a direção é muito clara, é muito óbvia. Sabe? E muitas vezes a gente é tentado a fazer isso, a confiar naquilo que é a proposta humana, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente apalpa, aquilo que está diante dos meus olhos. A confiança muitas vezes é colocada em coisas, em ideias, em pessoas, mas Deus vem por meio do profeta chamar a atenção ao povo de Israel. Para um pouquinho aí, povo de Israel, pensa um pouquinho, respira fundo, não coloquem a sua confiança na força do braço do homem, não coloque a sua confiança nos sistemas humanos, não coloque a sua confiança nas ideologias, nas ideias humanas, não coloque a sua confiança na força do seu próprio braço. E é justamente essa a direção.
Porque o povo de Israel, ele estava tendencioso a achar que eles tinham razão em tudo aquilo que faziam. O povo de Israel estava tendencioso a pensar que eles tinham razão, e por estarem com a razão, eles podiam fazer tudo, e tudo que eles fizessem seria aprovado por Deus e traria algum tipo de benefício a eles. Bastava eles quererem, bastava eles desejarem. E aí é como aquela pessoa que realiza uma ação, e aí depois de realizar, olha para Deus e diz: Deus, abençoa aí porque eu já fiz. E o povo de Israel, batendo no peito e dizendo: nós somos o povo escolhido de Deus, podemos realizar tudo aquilo que quisermos, que no final Deus vai dar um jeito. Deus passa um pano, Deus resolve. E aí vem a palavra do profeta: calma aí, pessoal, vamos parar com isso aí? Vocês não devem confiar na força do braço de vocês, ou no seu próprio entendimento, ou no seu próprio coração. E se eu perguntasse aqui, é bem provável, se eu perguntasse aqui quem confia no Senhor, é provável que a grande maioria, a esmagadora maioria, levantaria a mão e diria: eu confio no Senhor. Mas é importante a gente pensar também o que é confiar em Deus. O que é confiança em Deus? Pode passar, irmão Gidaías. O que é confiar em Deus? Quando a gente pensa em confiança, será que confiar em Deus é realizar todas as minhas orações, todos os meus pedidos e dizer no final: em nome de Jesus? Ou falar uma frase e falar: vai acontecer em nome de Jesus? Tem que ser assim, no nome de Jesus. E parece que o nome de Jesus vai se tornando uma espécie de talismã mágico, que quando eu uso, ele me dá direito a um passe livre de fazer qualquer coisa, de dizer qualquer coisa. E aí quando eu digo isso, as coisas acontecem de uma maneira mágica, sobrenatural, como uma espécie de talismã. Eu quero chamar a atenção para você no que acontece lá em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 13, que é justamente um grupo que se reúne para expulsar demônios. Eles são os filhos de Seva, e eles começam a fazer o seguinte: eles olham para as pessoas que estão possessas por demônios e diz o seguinte: no nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te expulsamos, demônio. É interessante que mesmo eles tendo usado o nome de Jesus, mesmo tendo falado o nome de Jesus, a resposta do demônio foi: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? E o que acontece é triste, porque aqueles homens que acharam que podia manipular o sagrado, aqueles homens que acharam que tinham algum tipo de poder sobre o sobrenatural, aqueles homens que pensaram que as divindades estariam a seu serviço desde que eles usassem a fórmula correta, não estavam. E mesmo tendo usado o nome de Jesus, o demônio partiu para cima deles, surrou eles e deixou eles despidos. E que triste que a gente perceber que muitos estão lidando com Jesus, lidando com a divindade, lidando com o sagrado, lidando com Deus, o Criador dos céus e da terra, da mesma maneira, como uma espécie de talismã mágico, que se a coisa apertar, eu uso meu talismã e ele resolve meus problemas. E na continuação do texto, a partir do versículo 19 do mesmo capítulo, é dito o seguinte: que quando as pessoas ficaram sabendo daquilo que aconteceu, as pessoas temeram a Deus, temeram ao Senhor, e os livros de ocultismo que eles tinham, eles pegaram e tacaram fogo. O valor era tão grande, e a devoção a ídolos naquela cidade era tão grande, tão imensa, que se somasse o valor, chegava, trazendo para os nossos dias, a R$500 mil, 50 mil diárias de trabalho. Aqueles homens que pensaram que poderiam manipular as forças de Deus, eles se deram mal, porque vai além de dizer a fórmula correta, vai além de usar simplesmente o nome de Jesus. Sabe, nós lidamos aqui com um Deus vivo,
com o Deus que é Deus de vivos, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que participou da história desses homens e o Deus que participa das nossas histórias. Nós não lidamos com um Deus que é manipulável, e quando você usa o abracadabra, aí Ele faz o que você precisa, porque você usou a fórmula correta, do jeito correto. Não. Temos um Deus que é soberano, que tem poder sobre os céus e da terra, que a terra é estrado dos seus pés. Nós temos um Deus que sonda os corações e conhece o mais íntimo dos nossos corações. Nós temos um Deus que derrama o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, porque Ele é amor, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, porque isso faz parte da característica dEle, de quem Ele é, e não porque nós o manipulamos a realizar os nossos desejos e vontades. Nós temos um Deus que nós podemos confiar, não porque Ele é manipulável, mas justamente o contrário, porque Ele é soberano, e em sendo soberano, derrama aquilo que Ele tem de melhor sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que às vezes acontece, e é possível de acontecer: será que eu confio em Deus quando eu sou religioso? Quando eu devoto assim 100, 200 orações por dia, quando eu vivo de forma bastante religiosa, vestindo a roupa correta, ouvindo a música correta, e lutando ao realizar essas tarefas, para que de alguma maneira eu possa me ligar a Deus por meio da minha religiosidade? Será que se eu apertar os botões corretos, aí sim eu demonstro confiança em Deus? Será que se eu ler a Bíblia todos os dias, 1, 2, 3 horas, será que isso vai demonstrar a minha confiança em Deus? Será que eu vir a um ambiente público, levantar as minhas mãos, isso é o que vai demonstrar a minha confiança em Deus? Se eu demonstrar algum tipo de religiosidade? E é interessante que lá em Isaías 29, do 13 ao 16, o profeta vai dizer o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É interessante que esse povo, eles faziam todos os rituais, eles cantavam bonito, eles davam a profissão de fé correta, eles diziam: o Senhor Deus é o nosso Deus, mas o coração deles estava distante do Senhor. É interessante que eles realizavam todos os rituais, e eles eram criteriosos nos rituais. Eles gostavam de fazer os rituais da maneira correta, mas ainda assim, os seus corações estavam distantes do Senhor. Sabe, eu e você, e o assunto é sério, porque o assunto envolve não só a gente aqui, o assunto envolve quem está ao nosso redor, o assunto envolve os nossos amigos de trabalho, o assunto envolve os nossos filhos, os nossos pais. Às vezes, essa expressão de religiosidade está somente escondendo um coração distante de Deus, e que precisa ser tratado, e que precisa ser aberto. E às vezes essa máscara religiosa precisa cair por terra, para que nós sejamos curados da nossa falsidade, da nossa mentira, da nossa hipocrisia, do nosso afastamento do verdadeiro Deus. E aí a gente vive como se confiássemos sem confiar. Isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. Quando a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança na nossa religiosidade. Se eu cumprir isso religiosamente,
E a palavra religião vem de religare, do latim, que fala de homens que se religam a Deus. Mas na Bíblia é diferente, porque é Deus que se religa ao homem. É Deus, ao invés do homem subir ao céu para fazer uma aliança, é Deus que desce à terra para fazer uma aliança de sangue conosco. É o Deus vivo que vem e encarna aqui nessa terra, na pessoa que nós conhecemos como Jesus Cristo. E aí ele vem para religar, para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a oportunidade de agora transpor o abismo que nos afastava de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. E agora, por meio dele, Jesus, nós conseguimos nos achegar a ele, não por meio da religião, não pelo que comemos ou bebemos ou vestimos, não por meio dos nossos hábitos, mas por meio de uma fé sincera nele. Porque somente a salvação, quando nós confiamos nele. Uma outra coisa que acontece bastante é assim, eu busco a Deus depois que tudo deu errado. Aí eu pego e busco a Deus. Será que isso é confiar em Deus? E é interessante porque muitas vezes o sistema político, eu não sei vocês, mas eu desconfio bastante do sistema político. Eu acho que às vezes ele tem algum tipo de corrupção ali no meio. Eu desconfio que às vezes as pessoas enganam as outras. Pode ser que tenha pessoas sérias lá, pode ser que tenha, acredito até que tenha, mas tem uma galera lá que é do mal, eu acho. Tem uma galera lá que vive participando de CPI, tem uma galera que vive participando de algum esquema de dinheiro na cueca, e no final acaba tudo em pizza e não dá certo. Mas tem gente que coloca a sua confiança nesse sistema político. E aí, quando o sistema político tira as esperanças dele, mostrando as falhas que tem, ele vem para Deus. Só que quando ele vem para Deus, ele vem assim: Deus, conserta o sistema político. No fundo, ele está querendo voltar a crer no sistema político. Ele não está querendo simplesmente confiar em Deus. Ele quer que Deus resolva o problema da política, que é para ele voltar a confiar lá. Para ele ter uma segurança lá. Tem gente que quando a segurança dela foi abalada, aí ela busca Deus. Quando a casa foi roubada, quando o carro foi roubado, aí a pessoa diz assim: eu preciso ir na igreja, porque eu devo estar com algum encosto, alguma coisa ruim aqui, porque tudo que eu faço dá errado, eu estou sendo roubado e o meu vizinho não está. Quando a segurança dela está abalada, quando ela sente algum tipo de medo, ela fala: eu vou atrás de Deus. Agora, quem sabe Deus dá um jeito. Já que a minha cerca elétrica não resolveu, o meu alarme não resolveu, a blindagem do meu carro não resolveu, vai que Deus resolve. E a saúde? E os planos de saúde? Outro dia eu estava visitando uma menina que depois de 12 dias, indo no médico todos os dias, no 12º dia, apenas no 12º dia, que foram fazer um exame para descobrir que dentro da barriga dela, ela tinha pus, uma infecção, que estava se alastrando. Por que não foi feito nos 11 dias anteriores? Por que somente no 12º dia? Porque esperaram chegar no limite. Parece que o sistema de saúde, ele é trabalhoso às vezes. Se você não sabe o caminho das pedras, às vezes, depositar confiança nele, pode te deixar em maus lençóis. Eu não estou dizendo aqui que os médicos não são confiáveis, que as enfermeiras, as pessoas que trabalham ali, se dedicam a pessoas, não são confiáveis. Mas eu estou dizendo que nem sempre a resposta vem no tempo que você precisa. Às vezes demora demais. E às vezes é tarde demais. E aí algumas pessoas se aproximam de Deus quando é tarde demais. E muitas vezes,
Em muitos noticiários a gente tem visto problemas nessas áreas, a gente tem visto dificuldade nessas áreas, filas em hospitais, roubos a bancos que deveriam ser lugares seguros. Nós temos visto problema na política. E por que a gente insiste em confiar nesses sistemas e só recorremos a Deus quando eles falharam, quando eles deram errado? Será que confiar em Deus é buscar a Deus depois que tudo falhou, aí eu vou atrás de Deus? E na maioria das vezes eu vou atrás de Deus nessa hora, não para buscar a Deus, mas para requerer algo de Deus. Ou seja, eu busco a Deus para que Ele me dê algo. Eu vou atrás de Deus não por quem Ele é. Eu vou até Deus como a pessoa que vai no caixa eletrônico, passa o cartão para arrancar o dinheiro. Eu vou lá, vai que Deus resolve, né? Ninguém resolveu até agora. Os sistemas dos quais eu cria não deu certo. Vai que com Deus dá certo. E eu estou chamando a atenção de vocês, porque eu sei que eu estou diante de um auditório maduro, um auditório que conhece o Senhor, mas também que conhece as limitações humanas. Eu estou diante de um auditório que já foi ensinado a respeito de que a nossa esperança deve ser depositada no Senhor, mas que por muitas vezes se percebe nessa condição de pessoa que está colocando a sua confiança em outros lugares, se escorando, se apoiando em homens e sistemas humanos. E eu sei que você é inteligente, você é atento e você percebe isso. Eu sei que você já passou por isso, assim como eu também. Eu não estou aqui falando de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Pelo contrário, estou dizendo de coisas, falando de coisas que são comuns a nós. Que nós vamos olhando e vamos percebendo, realmente isso acontece. Já aconteceu comigo. Talvez já tenha acontecido com você também. A gente tratar Deus como um talismã, a gente tratar a religião como um fim em si mesma, a gente tratar os sistemas do mundo como se eles fossem o próprio Deus. Pode passar aqui? Mas quando a gente coloca a nossa confiança nesses esquemas, o que acontece é isso aqui. Vocês podem me ajudar lendo essa parte? Vamos lá juntos? A aparência. Sabe, quando você coloca a sua confiança em algo que não é Deus, em alguma coisa que não é Jesus Cristo, ela está te enganando. Mas acontece que esse engano é um auto-engano, onde você também está se enganando. Porque ao mesmo tempo você está achando que está no caminho certo sem estar. E quando você acha que está no caminho certo sem estar no caminho certo, você começa a viver como se seus problemas já estivessem resolvidos. Como se você não precisasse de Deus. E aí você põe uma máscara de que está tudo certo, está tudo resolvido na sua vida, e você é o dono da sua vida, e você vai vivendo, e você vai conduzindo a sua vida daquela maneira, até que chega uma hora que você se desaponta totalmente, porque isso não dá bom fruto. Chega uma hora que isso cai por terra, mas até que isso aconteça, você vai vivendo uma vida de engano, uma vida de máscara, uma vida de fé, mas sem fé. Uma vida de religião, mas sem o Deus a qual você deve adorar. Uma vida de confiança, mas que tudo aquilo que acontece ao seu redor te abala, movimenta o seu coração, te joga numa cama, faz você achar que nada mais vale a pena. Porque você está vivendo uma vida onde a sua fé, a sua confiança não está na direção correta, na pessoa correta. E isso é complicado demais, sabe? Quando a gente começa a se enganar, o auto-engano, a pessoa que está indo para o buraco, mas está achando que está certa, e está naquele caminho, mas está achando que está certa, até que cai no buraco, e aí descobre, errei o caminho. Mas quando a gente fala de assuntos do céu,
assuntos de salvação, assuntos de esperança, assuntos de restauração, assuntos de libertação, não é bom que a gente esteja enganado. Não é bom que nós usemos algum tipo de máscara e vivamos enganados, porque isso pode ter um fim terrível para nós. Pode passar aqui. E aí vem a pergunta: o que é confiar em Deus, então? Onde eu me descubro? Onde eu me encontro como alguém que confia em Deus? Quando verdadeiramente eu estou confiando em Deus? E é interessante que nós, cristãos, afirmamos algo que é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,15, a Bíblia é chamada de Escrituras Sagradas. E em 2 Pedro 1,21 é dito que toda ela foi inspirada por Deus. E é interessante que Deus deixou na Bíblia o meio pelo qual nós podemos conhecer a Ele e a vontade dEle para as nossas vidas. E muitas vezes nós tentamos aprender de Deus fora da Bíblia, fora daquilo que Ele deixou revelado. Nós buscamos outros meios de conhecer a Deus que não seja a revelação por meio de Jesus. E isso torna a nossa vida muito complicada, porque a gente começa a viver algo onde a gente pensa que é verdade, mas não é. Mas qual é o jeito correto, então? Se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é buscar a resposta aqui. E quando a gente pensa em confiar em Deus, é bom a gente pensar pelo menos nesses 3 aspectos aqui, nesses 3 pontos. Lá em Deuteronômio 6, do verso 1 até o verso de número 9, diz o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É interessante, quando a palavra do Senhor é dita aqui, que o segredo para esses homens viverem nessa terra, a qual Deus está levando eles, é amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, e Jesus acrescenta, com todo o entendimento. Dá a palavra café, se juntar as 3 primeiras letras, facinho de lembrar para quem gosta de café. Sabe, é esse amor, mas não é aquele amor que a gente pensa, né? Aquele amor erótico, aquele amor sentimental. É um amor perseverante, um amor pelo qual você trabalha para amar. É um amor pelo qual você persevera para amar. Você luta por esse amor, para que ele seja uma verdade na sua vida dia após dia. Não é assim, eu amei ao Senhor ontem. Hoje eu luto para amar ao Senhor. É um amor que traz uma luta interna e externa. Não se trata de um amor fugaz, onde a gente fala sobre ele, onde a gente diz a respeito dele, onde a gente conversa sobre ele, mas não vive ele. Porque diz respeito a um amor onde a pessoa que ama
e aquele que é amado se envolve em um relacionamento profundo, onde os dois estão vivendo e um não vive sem o outro. Isso é tão interessante que o relacionamento que vai ser tratado dessa maneira é o relacionamento onde homem e mulher se tornam um só. E a ideia aqui é justamente a gente se tornar um só com Deus, no sentido de que a gente ama tanto, que a gente é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro esperada, e a gente espera com expectativa o retorno do Cordeiro de Deus para nos buscar, para a gente viver uma vida de amor, uma vida de afeto, de afeição. E a gente luta por isso, e a gente acende as lamparinas nossas e fica ali esperando que hora que o noivo vai chegar. E a gente fica ansioso por isso, porque dia após dia, com as lamparinas acesas, estamos ali vigiando, atentos, esperando o nosso Senhor Jesus retornar. É um amor onde a gente está o tempo todo lutando por Ele, desejosos por Ele. Não se trata de um amor de falar, como a gente tem vivido muitas vezes em alguns meios. É um amor que vai para além da eternidade. E aí a gente confia nesse amor. A gente confia em Deus, porque a gente sabe que uma hora o Senhor vem nos buscar. Porque uma hora o Senhor vem aqui, tratar conosco. E é um amor que deve ser tão perseverante que ainda que a nossa vida termine, os nossos filhos devem continuar amando, porque a partir do versículo 7, a afirmação é que a gente deve perseverar em ensinar os nossos filhos a amar a Deus. A afirmação a partir do versículo 7 é que assim como nós amamos, agora a gente transmite esse amor, e ainda que nós venhamos a morrer, esse amor continua vivo. E o testemunho vivo do que Deus fez por nós continua aceso. E a gente cria um grupo, uma legião de pessoas esperando, aguardando o noivo retornar. E todos nós ali temos essa expectativa, desse amor ansioso por estar com Deus. Desse amor onde a gente luta, batalha dia após dia por estar com o ente amado, com aquele ao qual nós amamos. A fé, a confiança em Deus nos leva a amar. Amar de todo o coração, com todo o sentimento que a gente tem. Amar com toda a nossa alma, com aquilo que é visível, mas com aquilo que é invisível em nós. Com aquilo que há de sobrenatural em nós. Com aquilo que há de mais puro, que foi criado por Deus em nós. Com o sopro divino de vida que há em nós. Amar com a nossa alma, com as nossas entranhas, com toda a força que a gente tem. A gente labuta com tudo que a gente tem. A gente entra nessa guerra para vencer, e a gente não entra desarmado. A gente entra até com a faca nos dentes, com toda a força, para vencer essa batalha. E Jesus acrescenta com todo entendimento, sabendo racionalmente, confiando, de forma pura e genuína, que o nosso Senhor vai voltar e nos levará para habitar os céus com Ele. Que o nosso Senhor está lá agora preparando morada para nós, e nós somos a igreja do Senhor, ansiosos para reencontrar Ele. Há também uma dimensão de obediência a qual nós precisamos entender. Confiança passa por amar, mas passa também por obedecer. O relato que está lá em Gênesis capítulo 22, você já conhece a história, é o relato de quando Deus desafia a Abraão a entregar o seu filho Isaque. Abraão estava feliz da vida, sirilepe pimpão, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na vida dele, depois de velho, agora é pai, a promessa está se cumprindo, ó Deus. Vou ser pai de multidões. Deus olha para ele e fala, vem aqui Abraão, vamos conversar. Entrega seu filho para mim. Sacrifica teu filho. O teu filho, o filho a quem você ama, sacrifica ele. Sabe o que aconteceu nessa hora? Abraão, no outro dia, logo cedo, de manhã, juntou os serventes, os ajudantes dele, catou o filho e foi fazer o que Deus mandou.
Falou, agora é hora de realizar aquilo que Deus me pediu. E é interessante que quando está chegando no local e olha-se aquela montanha, o local onde eles vão realizar o sacrifício, ele fala para os serventes, fiquem aí que eu vou subir com o rapaz e depois a gente volta. Em nenhum momento, isso vai ficar claro quando a gente lê Hebreus capítulo 11, Abraão desconfiou que Deus ia mudar a promessa que já tinha realizado a ele, dele ser pai de multidões por meio de Isaac. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que Deus deixaria Isaac morto, e lá em Hebreus vai dizer, ele foi confiante de que ainda que ele descesse o punhal, Deus o ressuscitaria, Deus o traria de volta à vida. É interessante que Abraão podia ter dito assim, tá bom Deus, o Senhor quer que eu mate Isaac? Está morto aqui no meu coração, matei ele no meu coração, agora está tudo certo, né? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Deus pega e fala, faz isso, aí você fala, já fiz, ó, pela fé eu já fiz. Pela fé eu já realizei, ó, está tudo pronto. Mas e a obediência? E a dimensão de ir lá e fazer mesmo? De realizar o que Deus mandou você fazer? Às vezes a gente deixa a desejar isso. E isso é complicado, meus irmãos. Porque quando Deus pede o seu filho, Ele está pedindo o seu filho. Para Abraão foi o filho, para o jovem rico que veio até Jesus Cristo, o jovem rico chegou para Jesus e falou, Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse a ele, você cumpre todos os mandamentos? Ele falou, eu tenho feito isso desde a minha infância. Aí Jesus olhou bem para ele, né? Auto-engano acontecendo ali, alerta. Jesus falou, tá bom, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Naquela hora, aquele jovem rico descobriu uma coisa, eu estou descumprindo o primeiro mandamento, ama teu Deus acima de todas as coisas, porque eu amo mais a minha riqueza. E eu não posso amar mais a minha riqueza do que a Deus. Naquela hora ele foi confrontado com o alto engano que ele tinha. Ele acreditava que ele amava a Deus, que ele cumpria todos os mandamentos, quando ele estava descumprindo logo o primeiro. E para Abraão foi o filho, para aquele jovem, foi a riqueza dele, e para você, o que foi? Que Deus falou, faz, e você deixou de lado. E você falou, está feito aqui no meu coração, ó Deus, e até hoje não fez. Eu acho interessante como que a gente vai vivendo a vida. Isso atinge todas as esferas da nossa vida, a obediência a Deus. Um dia uma pessoa me perguntou, por que você prega descalço? Eu falei, porque Deus mandou. Ela falou, eu não acredito. Eu não sei se ela estava achando que eu era mentiroso ou se Deus não tinha mandado. Eu ainda estou em dúvida. Mas para mim é simples, se Deus mandou, eu faço, acabou. Por que você parou de trabalhar ano passado na sua segunda profissão? Porque Deus mandou. Deixei de lado, Deus mandou. Parou ali. Por que você ficou em Limeira quando você tá com a sua casa, tinha acabado de fazer a sua casa lá em Jaboticabal, a sua casa estava pronta? Porque Deus mandou ficar. Aí eu pago aluguel aqui. E a casa está lá parada. Deus mandou, é o suficiente para mim. Quando Deus manda, a gente faz, é assim que a gente vive. O que Deus pediu para você e você ainda está lutando com Deus? Você ainda não fez? A gente tem que pensar nisso, meus irmãos, e a gente tem que pensar com sinceridade. Porque no texto que a gente acabou de ler lá em Deuteronômio, é dito que a gente deve fazer o possível para incutir na cabeça dos nossos filhos o amor por Jesus, o amor por Deus, perseverar em fazer isso. E aí a gente tem que dar, assim, dar o nosso sangue para realizar isso. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. E graças a Deus, porque eu estou no meio de uma igreja madura, que tem entendido isso, que tem levado os filhos nas programações da igreja, que tem levado os filhos nas programações de dança, nos ensaios, tem levado os filhos nas células para eles participarem, e os pais têm feito isso com carinho, com amor, com zelo. E a gente tem uma rapaziada aqui, que eu vou falar para você, é maravilhoso. A gente vê a dedicação e a devoção deles. Porque o que Deus nos manda é isso, obedecer a Ele, entregar os nossos filhos a Ele. E aí você luta todos os dias na sua casa, lendo a Bíblia com o seu filho, ensinando a ele o caminho da salvação, orando. Seu filho às vezes está passando ali na sala, tropeça em você, você é ajoelhado porque você estava orando. Que maravilhoso é um filho ver o pai orando, a mãe orando, tendo culto nos seus lares.
tomando aquele susto santo, quando ele está abrindo os olhos para acordar, a mãe está com a mão em cima da cara dele. Que maravilhoso é isso! Um povo que tem lutado para obedecer a Deus. Que maravilhoso é a gente lutar para obedecer a Deus. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que Deus exige de você, tudo aquilo que Deus pede para você, Ele não pede para que você venha sofrer, Ele pede porque você tem capacidade de fazer. Ele pede porque Ele sabe do seu potencial melhor do que você mesmo. Quando Ele te coloca para ser líder de uma célula, quando Ele te coloca para ir fazer uma visita, quando Ele te coloca em algum tipo de trabalho na igreja, Ele sabe que você tem potencial para isso, que você tem força, você tem talento, que você dá conta do recado. Então obedece. Está com medo do quê? É só obedecer. É só ir lá e fazer. E a outra dimensão que eu quero falar é a dimensão do exemplo. Lá no capítulo 11 de Hebreus nós temos a galeria da fé. E é maravilhoso a gente ver aqueles homens. Abraão. A gente vê Abel. Abel que foi aceito porque ele ofereceu um sacrifício que era de valor, era importante para ele. Às vezes Deus manda você fazer algum tipo de sacrifício. Outro dia eu estava sentado aqui, eu tinha separado minha oferta e eu já estava pronto para entregar. Aí a pastora veio aqui e falou, aí Deus falou comigo, põe tudo que você tem aí. Aí eu catei tudo, joguei no envelope e vim trazer. Deus mandou, e às vezes Deus pede assim, a gente tem que entregar tudo mesmo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes é o seu trabalho. Deus fala, ó, consagra o seu trabalho para mim. E aí quando você recebe a encomenda, aí vem aquele bilhetinho com versículo bíblico, e você lê e fala, olha, esse crente aqui está usando o trabalho dele para propagar a palavra do Senhor, que coisa. Às vezes é o seu trabalho que Deus pede para você consagrar, para você confiar nas mãos dele. É interessante que esses exemplos de fé, como Abel, como Noé, como Enoque, que nem passou pela morte, como Abraão, esses homens que a gente olha e admira, esses homens que a gente olha e fala, puxa vida, esses caras tiveram uma experiência maravilhosa com Deus. Eles não eram os exemplos da fé até serem experimentados. E naquele momento onde eles foram experimentados, eles tiveram que demonstrar fé. Quando Abel foi experimentado a dar das primícias do que ele tinha, ele foi experimentado. Quando Enoque foi desafiado a andar todos os dias de sua vida com Deus, ele foi experimentado. Quando Noé, numa época que não chovia, foi dito, vai fazer um barco. Ele foi experimentado. Quando Abraão foi convidado a entregar seu filho, ele foi experimentado. Quando Raabe teve que confiar nos espias do Senhor, ela foi experimentada. Quando Josué teve que atravessar o Jordão, ficar girando em torno dos muros de Jericó, tocar a trombeta no 7º dia, para que o muro caísse, ele foi experimentado. E o exemplo de fé deles é exemplo de fé para nós, porque na hora que eles foram experimentados, eles confiaram em Deus e obedeceram e fizeram a vontade de Deus. E o exemplo de fé que nós temos que olhar agora e labutar para que apareça, é o exemplo de fé nosso, da nossa igreja, de você como pai, de você como filho, de você como mãe. Porque o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, é algo maravilhoso. E diz assim, 2 Timóteo 3,10: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Olha que interessante, Paulo conversando com Timóteo e dizendo, você está seguindo de perto. O que você está seguindo de perto? Minha perseverança, minha conduta, meu exemplo, meu propósito, minha fé. É como se um pai estivesse dizendo para o filho, olha, que bom que você está realizando tudo aquilo que eu vivi na sua frente. Ser meu imitador como eu sou de Cristo.
Nesse momento aqui, Paulo olhou para o passado, porque ele conhecia bem o passado, mas ele escolheu dizer assim: olha, que bom que você é igual a mim. E é tão maravilhoso quando você pode olhar para o seu filho e falar assim: filho, segue meus passos. Se tu seguir os meus passos, o caminho é um só, é o céu. Minha esposa, meu amor, segue os meus passos, vem para Cristo comigo. Meu marido, segue os meus passos, vamos para Jesus juntos. Pai, mãe, segue os meus passos. Eu estou indo em direção a um alvo, e esse alvo chama céu. Vem comigo, me acompanha nessa jornada. E se estiver fazendo exemplo, eu não sei se você já tem essa coragem, eu tenho. Eu sou tranquilo em dizer isso. Se você não tiver exemplo nenhum, segue o meu propósito, porque o meu propósito é agradar a Deus nessa vida. Segue a minha fé, porque a minha fé é em Jesus Cristo. Segue a minha conduta, porque eu luto dia após dia para fazer a vontade do Senhor na minha vida. Mas eu oro ao mesmo tempo para que você seja a pessoa a dizer isso. Você seja a pessoa a dizer isso no seu trabalho, no seu ambiente de escola, onde você estuda. Você seja a pessoa a dizer isso no seu seio familiar. Você bata no peito e diz: segue a minha conduta, porque eu confio em Deus. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Eu sei onde está o meu tesouro. Eu sei que ao findar esta vida eu vou para o céu, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. Essa é a realidade do que eu vivo. Com determinação. O que isso vai surtir na sua vida? O que vai acontecer na sua vida se você viver de maneira confiante no Senhor? Aquilo que está no texto que nós começamos, lá no capítulo 17. Pode passar. Vai acontecer o seguinte: primeira coisa, você vai ser abençoado se você confiar no Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Você vai ser abençoado. Você pode ter certeza disso. Se você entregar a sua vida a Jesus agora, você já vai ser abençoado agora. O céu está garantido para você a partir de agora. Se você entregar a sua vida a Jesus, não há nada, não há ninguém que retire a sua salvação. Porque quem pagou o preço pelos seus pecados foi Jesus. E não há nada que nós possamos fazer para anular o sangue de Cristo, porque Ele é poderoso para nos lavar, para nos redimir, para nos justificar diante de nosso Deus e Pai. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você já é abençoado. A sua família é abençoada. Você ganha um novo marido quando seu marido entrega a vida dele a Jesus. Você ganha uma nova esposa. Você ganha um novo filho. Você ganha agora uma pessoa que é revestida pelo Evangelho de Jesus Cristo e revestida com a imagem de Jesus, conforme diz em Colossenses 3,10. Você ganha uma nova criatura nas suas mãos e você se torna uma nova criatura nas mãos de Deus. Basta você entregar a sua confiança no Senhor e você já é abençoado naquele exato momento. Sabe, meus irmãos, quando a gente fala de confiança e de bênçãos do Senhor, a gente tem que falar de alguns assuntos que às vezes tem a ilusão de que são espinhosos para nós, mas que na realidade são fáceis de discernir quando a gente vai para a palavra de Deus. Porque eu vivo em um meio que às vezes os jovens, eles estão desconfiados de Deus, porque eles não estão se sentindo abençoados por Deus, porque os seus pais se divorciaram, porque aconteceu algum problema na família, e ele não está se sentindo tão abençoado por Deus, porque ele tem algum problema físico, porque ele é feio mesmo, e aí ele não está se sentindo muito abençoado naquele dia. Ele olhou no espelho e não gostou do que viu, ele viu muita espinha e não gostou muito. Mas eu quero te dizer para você, jovem, primeira coisa, a palavra do Senhor fala que qualquer tipo de separação só acontece quando tem coração duro no meio. Se os seus pais optaram por isso, a culpa não foi de Deus, porque Deus é categórico em dizer para os seres humanos não se divorciarem. É categórico.
Jesus afirma isso todas as vezes que ele é perguntado, que isso acontece por conta da dureza dos corações. Se aconteceu isso na sua vida, jovem, é porque tinha um coração duro que não ouviu a voz de Deus. Não é culpa de Deus. Se você tem algum tipo de coisa que você queria mudar muito, que você acha assim, eu tenho que mudar isso na minha vida, eu te convido a ser perseverante em buscar o Senhor. No capítulo 5 de João, fala a respeito de um homem que chega no tanque de Betesda e por 38 anos ele vai àquele tanque para buscar uma cura para a vida dele. E às vezes temos jovens que perderam a esperança e estão precisando de uma cura, estão precisando ser curado. Aí o pastor Geraldo, com aquele carinho, com o amor dele, faz aquele apelo: quem quer uma oração aqui para a gente interceder por você, rogar a Deus para que você seja curado, vem aqui à frente. E aí ele fica lá sentado. Por que você não confia em Deus? Por que você não se levanta com perseverança e vai à frente e fala: eu quero ser curado, quem sabe hoje é o meu dia. Deus podia ter curado aquele homem no primeiro ano. Por que Deus não fez? Eu não sei. Por que esperou 38 anos? Eu não sei. O que eu sei é que na hora certa ele foi curado. Porque naquela hora que ele foi curado, ele teve um encontro com aquele que é o autor e consumador da vida. E naquele momento ele teve não só a cura, mas ele teve também a oportunidade de se render a Jesus. Ele foi abençoado quando ele confiou em Jesus. Sabe, gente, a gente precisa confiar, e quando a gente confia, a gente é abençoado. O peso dos problemas da vida, o peso da destruição causada pelos homens, aquilo que não é a vontade de Deus cai por terra, porque agora o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Aquilo que foi a maldade realizada na sua vida perde o poder, porque a partir desse momento você é um ser abençoado, o Espírito Santo vem até você, sela você, faz de você a casa dele, mora em você. E nesse momento você é o ser mais abençoado da face dessa terra, porque a partir desse momento você é verdadeiramente livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é nessa hora que você conhece a verdadeira liberdade. O que mais que acontece? Você perde o medo e começa a ser corajoso. No versículo de número 8 diz o seguinte: ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela não vai temer mais quando o problema bater. Uma pessoa que confia em Deus, ela não é uma pessoa que é fácil de ser abalada. Sabe por quê? Porque ela não está confiando no preço da gasolina, se vai ser até alta ou baixa. Ela não está confiando no sistema político, quem que vai ser eleito, se vai ser o sistema A ou o sistema B. Ela não é abalada com essas coisas. Ela não é abalada se uma doença bate a porta dela e fala assim: surpresa, cheguei. Sabe por quê? Porque a confiança dela está no Senhor, então ela não tem medo do que vai acontecer. Posso contar uma novidade para vocês aqui? Momento fúnebre, tá? Presta atenção. Pais, vocês sabiam que os seus filhos vão morrer um dia? Ou Jesus vai descer e buscar ele, ou eles vão morrer. Vai além, você sabia que você vai morrer um dia? Melhor você ir primeiro do que eu, mas pode acontecer um dia. Só estou dizendo. Sabe, meus irmãos, a gente fica abalado com várias coisas, e algumas coisas a gente não se toca, não percebe que a gente tem que labutar, tem que lutar para que os nossos filhos conheçam a Jesus, para que nós estejamos firmados em Jesus, porque nós não temos vida somente nessa vida, a nossa vida será no céu por toda a eternidade, então nós não podemos nos firmar nos esquemas e nos planos deste mundo, colocar a nossa confiança nos sistemas políticos, nos valores mundanos, é falhar feio. Dizer ao seu filho que ele só vai ser alguém na vida se ele estudar demais, se ele tiver um bom salário, é errar feio. Seu filho vai ser a pessoa mais bem-sucedida quando ela entregar a vida para Jesus. Você vai ser o pai mais bem-sucedido quando você se render a Cristo.
Quando você confiar plenamente em Jesus, seu filho pode conquistar os céus, seu filho pode conquistar todos os prédios dessa cidade, seu filho pode ter os carros importados, a conta bancária mais alta, mas se ele não crer em Jesus, ele vai para o inferno. E você precisa despertar, e você precisa acordar, porque dia após dia nós estamos reafirmando na cabeça dos nossos filhos que eles só serão gente, que eles só serão felizes se eles terem mais, se eles estudarem mais, se eles fizerem de acordo com o que o mundo diz que ele tem que fazer, e nos esquecemos de dizer o que a Bíblia diz sobre ele, que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, para viver para a glória de Deus, que ele deve viver essa vida como embaixador de Cristo aqui nessa terra, que Cristo conta com ele para discipular, para batizar, para fazer com que outras pessoas se rendam a Jesus e passem a morar no céu juntamente com ele. E nós reafirmamos na cabeça dos nossos filhos que outros valores são importantes. Nos esquecemos daquilo que é o essencial para essa vida. Eu acho interessante quando algumas pessoas olham para mim e falam: pastor, os jovens estão com muitas atividades. Eles têm mesmo, são jovens, tem que ter atividade, tem que ocupar a mente, e tem que ocupar a mente com o reino de Deus. Essa é a melhor hora de se entregar e viver a juventude para o reino de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 afirma justamente isso. É na mocidade, é o melhor momento. E que maravilhoso que é que os pais apoiam seus filhos em se dedicar ao reino de Deus. Esses meninos que crescerem, essas meninas que crescerem no reino de Deus, que dedicarem a sua vida ao reino de Deus, eles terão casamentos santos dedicados a Deus, terão filhos santos dedicados a Deus, terão um trabalho santo consagrado ao Senhor. Você, pai, não vai precisar se preocupar de bater na porta lá do patrão do seu filho e ter a informação que ele roubou, sabe por quê? Porque ele vai ser honesto onde ele estiver trabalhando, ele vai colocar o pé e vai ser exemplo, porque ele crê nos valores de Cristo, que foram colocados no coração dele por você. Mas muitas vezes a gente se permite ser enganado e começa a tentar plantar na cabeça dos nossos filhos outros valores que não os da palavra de Deus. Tome cuidado com isso. Isso é um engano. Confie no Senhor. Se o seu filho estiver enraizado, arraigado em Jesus Cristo, ele não será abalado. Os que não confiam no Senhor são abalados, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que não confiam no Senhor não voam como a águia, não são como a corça que corre rápido, mas os que confiam no Senhor voam alto como as águias, correm como as corças. Não tem quem para, porque a confiança está no Senhor. Não tem o que temer, porque a confiança dele está em Deus, está no Senhor. E por fim eles serão frutíferos. Versículo 8 afirma: não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Você vai dar fruto, meu irmão. Você foi comprado pelo sangue de Jesus para dar fruto, e não pouco fruto, muito fruto. Você foi resgatado, você foi salvo para você dar fruto. Se você confiar no Senhor, você vai frutificar. Você já viu uma árvore fazendo força igual a galinha, cacarejando, fazendo força para botar um ovo, a galinha, a árvore fazendo o mesmo para gerar um fruto? Não, no tempo certo ela dá fruto, porque ela está enraizada, em boa terra. Assim é você. Você está firmado em Jesus, você vai dar fruto. Basta permanecer em Jesus, basta confiar em Jesus, basta se entregar totalmente a Ele, que você vai frutificar, e você precisa frutificar. Porque Jesus ama a árvore que dá fruto. Porque os seus frutos trarão glória ao Pai. O nome do Senhor é glorificado por meio de vocês, que dão muitos frutos. João capítulo 15, versículo 8. Meus amados irmãos, deposite a sua confiança no Senhor. Se renda ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, pode passar aqui. Nós estamos vivendo um tempo que às vezes, tudo que acontece no mundo, nós ficamos abalados. O preço da gasolina sobe, uau, o que eu faço agora? Será que eu não trabalho amanhã? Será que eu vou passar fome? Confia no Senhor. Tem uma guerra lá na Ucrânia acontecendo, uau,
E agora? Será que é a terceira guerra mundial? Todos nós vamos morrer? Confia no Senhor. Você vai para o céu. Acabamos de passar por um período de pandemia, de doença. E agora? Será que eu vou morrer? Será que agora eu vou perder toda a minha família para uma doença? Confia no Senhor. Entrega a sua vida. Entrega a sua família. Entrega os seus planos para o Senhor. Entrega a sua igreja para o Senhor. Entrega todas as suas tarefas do seu dia a dia para o Senhor. Confia no Senhor, mas não confia só de falar, confia de viver, confia de amar o seu Deus, confia de obedecer ao seu Deus, confia de ser um exemplo vivo do que a confiança em Deus pode fazer na sua vida. Confia no Senhor. E quando as pessoas olharem para a tua face e dizer, eu não sei como você consegue estar tão calmo com tudo isso acontecendo ao seu redor, você olha para ela e diz, eu estou assim porque eu confio no Deus que eu tenho. Eu confio no Senhor. No nome de Jesus, nós vamos orar aqui.